Fala guerreiros, fala guerreiras, tudo bem? Hoje vamos falar de forças especiais policiais. Quero deixar claro que é diferente de forças especiais de forças armadas ou grupo antiterrorismo, né? As forças especiais policiais saíram de uma necessidade após uma ocorrência em 1966 no Texas, em uma faculdade. Bem, o teatro de operações foi o seguinte, né? Naquele ano só havia o policiamento do xerife, que era o chefe, e os seus agentes. Não era polícia militar ou civil, eram pessoas com formação e treinamento para policiamento e preservação da ordem. Um rapaz acabou surtando por algum problema que eu não vou saber explicar qual foi, e ele foi no ponto mais alto da cidade, que era uma caixa d'água da cidade, da faculdade no Texas. E lá de cima ele estava com 2 rifles de caça. Começou a atirar a esmo nas pessoas lá embaixo. Foi acionada a polícia, só que a polícia não tinha um treinamento adequado para chegar até onde estava o cara. Resultado, ele matou 16 pessoas, entre civis e policiais, e machucou outras 32, entre crianças, mulheres grávidas, enfim. O cara conseguiu sozinho instaurar um terror muito grande em uma cidade pacata, que era na época em 66. Alguns policiais, juntamente com caçadores da cidade, resolveram investir contra o indivíduo que estava naquela torre, que era uma caixa d'água muito alta e a visão dele de cima para baixo era muito privilegiada. Subiram até a torre e de lá, sem nenhuma técnica ou qualificação, começaram a efetuar disparos contra o cara. Enquanto o cara fugia de um lado dos policiais atirando, era uma torre redonda. Então, enquanto ele fugia de um lado, ele foi exatamente para o lado que estava um caçador. E o caçador, com uma calibre 12, efetuou 6 disparos nele e acabou conseguindo abatê-lo. Bem, desde então houve a necessidade da criação de forças especiais, né? Daí saíram várias, né? Acho que a mais famosa, assim, ainda mais nesse ano, nos anos 60, os anos 70, é a SWAT. Bem, eu vou falar no Brasil, mas no sentido apenas daqui da cidade de São Paulo, que é de onde eu trabalho. Bem, aqui em 1972 foi criado o patrulhamento tático móvel, feito pelo 1º Batalhão de Choque, né, que hoje se chama Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, Rota. E ele era conhecido como o 1º Batalhão. Ainda é o 1º Batalhão de Choque, né? Não o 1º Batalhão de Policiamento. E ele era o único que fazia esse tipo de patrulhamento, né? Com treinamento, com doutrina. E depois houve a necessidade, devido São Paulo estar crescendo, de criar outras forças auxiliares. Aí foi criado o Rádio Patrulhamento Padrão, RPP, ou como muitos falavam na época, o Rapapá, em 1987. Não durou muito tempo, tanto que o Tático Móvel Regional foi criado em 1988 e foi até 1996. O que era esse Tático Móvel Regional? Era um tático móvel por região. Então, por exemplo, o CPA M1 tinha um tático Oeste, tático do CPM 8, tático Sul, tático Norte, tático Leste, tinha o tático de Guarulhos, tinha o tático do interior. Ele, dependendo da sua região, ele tinha um nome e uma doutrina. Em 1997 foi criada então a Força Tática, onde juntou todas as das doutrinas e fez uma única força doutrinada para o apoio do policiamento. Onde essa, se existe até hoje, é o que está
na ativa, né? Bem, umas curiosidades é que no início, em 72, o braçal era do lado esquerdo, hoje em dia é do lado direito. Inúmeros tipos de viaturas passaram nesse tipo de policiamento. Dentre elas, veraneio, Blazer, Trailblazer, Hilux e até o impressionante da Doblô. Claro que essa não deu certo mesmo, né? Um veículo baixo e não tinha possibilidade de aguentar solavancos como os outros veículos. O tático móvel, que está vigente na maioria dos batalhões de hoje, ganhou outra força auxiliar também nesse intuito de melhoramento das doutrinas e do trabalho, que é o BAEP, né? Batalhões de Ações Especiais Policiais. Eu já nem sei qual é o número do último BAEP agora. Iniciou-se com o primeiro no litoral, depois Campinas, depois acho que foi interior, eu não sei o nome da cidade. E o quarto BAEP é o que faz a região daqui, na Zona Leste, onde eu trabalho no 2º Batalhão. Depois disso foram criando vários outros. Eu sei que em Guarulhos é o 15º, enfim. Todas essas organizações hoje foram feitas para o auxílio ao policiamento, porque uma coisa meio lógica do desenvolvimento é que tudo se desenvolve tanto para o bem quanto para o mal. E nessa linha de raciocínio, o crime também desenvolveu. O crime começou a usar armas longas, o crime começou a fazer estratégia com bomba, o crime instaurou em 2006 dias de terror em São Paulo. Houve ocorrências de troca de tiro, de roubo a empresas, que a Rota, juntamente com o batalhão da época, acho que 5º Batalhão, foi uma das ocorrências mais difíceis que eles tiveram, por causa que os meliantes tinham ações e situações táticas também, podemos dizer que é até paramilitar. O que eu quero chegar é o seguinte: não há um limite de treinamento para dizermos que nós estamos preparados 100% para tudo. Estamos preparados para grandes coisas, e coisas até que não podemos imaginar. Mas o que sabemos é que esse patrulhamento móvel, patrulhamento padrão, patrulhamento regional, força tática, Rota, BAEP, ainda tem o TOR da rodoviária, ainda tem o ROTAC de Campinas. Enfim, para não falar vários nomes e deixar alguém de fora, são forças auxiliares do policiamento. É lógico que houve um momento que a polícia teve que especializar mais ainda, como batalhões de antibomba do GAT e salvamento, incluindo policiamento, que é o COI, né? E essas ramificações são de acordo com a necessidade e a periculosidade que se apresenta diante da ação do dia e da urgência que se apresentou durante o vivido dos policiais. Muitos acham que essas equipes trabalham pouco. Não, trabalham muito. Principalmente o COI, em salvamento e mato, em ocorrências que, principalmente no interior, houve troca de tiros mediante o meio do mato, devido às táticas de guerrilha, salvamento em mato, combate em mato, essas coisas. O GAT faz muitas ações preventivas e muitas vezes até não são reais, mas tem a necessidade da sua atenção de ações antibomba. E as forças táticas e BAEP, juntamente com a Rota, é que engrossa o caldo do policiamento nos dias de hoje em São Paulo. Eu acredito que ainda vai haver necessidade muito mais desses grupos, tendo em vista que o crime também está sendo mais organizado e profissional, né? Utilizando armamento, condutas de patrulha, especialidades envolvendo artefatos explosivos. Então tudo está se encaminhando
para um mundo mais violento. Mas à medida que a polícia consegue se profissionalizar, ela consegue ficar de igual para igual e, graças a Deus, sempre com vantagem para mais, né? Não se igualamos, sempre estamos além, mas sempre temos que treinar e estar nativa também para alcançar essa lacuna que há entre o bem e o mal, né? A polícia e os bandidos. E é isso aí, gente. Forças Especiais Policiais. Vida longa a todos. Força e honra.